silagem é um assunto muito importante porque é uma das formas mais utilizadas no mundo inteiro para a conservação das forragens, ou seja, a conservação daquela forragem que poderá ser utilizada meses ou até anos depois de produzida. Então, dessa forma que nós vamos conseguir, naqueles meses onde não tem chuvas, não tem produção de alimento, a gente vai conseguir alimentar os animais. Então, o que é a silagem? A silagem é a forragem verde, suculenta, ainda com bastante matéria verde, com bastante água, e será armazenada. E esse armazenamento, ele é anaeróbico, na ausência de ar, em depósitos próprios que a gente chama de silo. O silo que existe de vários tipos e formas, a gente vai ver alguns hoje, e na qual é conservada mediante a fermentação. Então, o que é essa fermentação? A fermentação que é um processo feito pelas bactérias de consumo dos açúcares em ausência de oxigênio. Então, a fermentação anaeróbica. Existe também esse trabalho das bactérias em presença de oxigênio? Existe sim. Então, existem as bactérias que trabalham somente com a presença de oxigênio e também as bactérias que trabalham com a ausência do oxigênio. Então, nesse sentido, a silagem é um tipo de conservação de alimentos. Esses alimentos são conservados ainda com uma umidade elevada. Então, se eles têm uma umidade elevada, tem bastante água e dão condições da sobrevivência das bactérias. E aí o que vai estar em jogo vai ser a presença ou não de oxigênio. Então, ao conjunto de operações que a gente faz para construir, né, esse processo todo e montar e ter um resultado satisfatório, nós chamamos de ensilagem. Então, a ensilagem é o processo de formação da silagem. Então, a silagem é o produto, né, aquilo que a gente ensilou, e a ensilagem é o processo de fazer todo esse trabalho para nos dar o resultado que é a silagem. Então, a ensilagem, ela está dividida em algumas atividades, didaticamente, para a gente verificar, né, como fazer, que é o corte, o transporte, a aplicagem, carregamento, a compactação e a vedação do silo. Então, o silo é exatamente esse ambiente onde nós vamos trabalhar a ensilagem. Então, poderíamos dizer que o conceito de silagem seria a forragem verde, suculenta, conservada por meio de um processo de fermentação anaeróbica, guardadas em silos, certo? Então, nós temos várias plantas que têm alta produção de matéria verde e, consequentemente, matéria seca, e essas plantas que foram desenvolvidas normalmente com processos de melhoramento genético, essas plantas, elas têm uma característica de produzir em uma área de 1 hectare toneladas e toneladas de material para que seja conservado, certo? Então, nós temos as pastagens, onde o animal vai diretamente para se alimentar, e nós temos também aquelas plantas onde são cultivadas como plantas para reservas, tá certo? Então, nós temos as várias capineiras que são produzidas para produção de feno. Ou também cultivos praticamente comerciais, onde nós temos a possibilidade de cortar e conservar, como é o caso do milho. Então, nesse processo de ensilagem, de armazenamento, a gente tem dois princípios básicos para a conservação desse material. Primeiro, a paralisação da respiração por ausência de ar. Quando a gente coloca todo aquele material, corta, né, pica todo o material e coloca no silo, ele vai estar ainda com uma certa quantidade de bactérias e de material ali que requer, ou que tem, né, bastante oxigênio. Então, para que haja todo esse processo, há uma paralisação da respiração pela ausência de ar. É necessário que haja esse tempo para poder iniciar o processo de fermentação. Então, a partir do momento que a gente coloca o material, cobre esse material, né, ou se for um silo em outro tipo, como em vaso, por exemplo, aquele ar inicial que estava ali, ele primeiro vai ter que ser utilizado pelos micro-organismos,
quando cessa o oxigênio, aí inicia o processo de fermentação anaeróbica. Então, é nesse momento que nós vamos ter o início, né, da produção de ácidos que são produzidos pelas bactérias. Então, a inibição de fermentação pelo abaixamento do pH também é um outro processo que nós vamos ver em relação a esses dois princípios básicos principais. Então, primeiro, nós podemos dizer que existe uma paralisação da respiração, ou seja, do uso do oxigênio, né? A respiração ele precisa do oxigênio, e o segundo, a inibição de fermentação pelo abaixamento do pH. Então, nós chegamos em um momento em que o pH é abaixado, né, pelo aumento da acidez, pelo aumento da quantidade de ácidos presentes, e aí também há uma paralisação. Então, as bactérias atuam sobre os carboidratos solúveis, ou açúcares, né, solúveis, açúcares que são digeríveis, transformando-os em ácidos, principalmente os ácidos lático e acético, que produzidos pelas bactérias, vão fazer com que o pH abaixe, impedindo que as bactérias indesejáveis, que são as bactérias aeróbicas, no caso, né, continue o seu desenvolvimento. E aí dê espaço, dê um ambiente para a fermentação a partir do desenvolvimento das bactérias desejáveis, que são as bactérias anaeróbicas. E também essas bactérias aeróbicas normalmente não resistem ao pH baixo, né, ao pH ácido também. E aí, como não resistem, elas vão sendo deletadas, né, sendo substituídas pelas bactérias anaeróbicas. Então, o pH rebaixado vai dar um ambiente que dará condições ao desenvolvimento de bactérias anaeróbicas. Nesse gráfico aqui, nós podemos ver algumas questões que acontecem nas fases, no geral, nas fases do processo de fermentação. Então, o material ensilado, inicialmente, ele vai ter, vamos olhar inicialmente a questão do oxigênio, como se comporta o oxigênio, né? Então, quando o material é colocado no silo, nós temos um alto teor de oxigênio, e aí, com o passar do tempo, né, as bactérias vão consumindo esse oxigênio, e como o ambiente tem uma atmosfera controlada, fechada, né, então nós vamos ter, nesse caso, uma utilização subsequente e constante desse oxigênio que vai diminuindo. Então, com o passar do tempo, o oxigênio vai diminuindo, e chega o momento em que ele paralisa. E aí, nesse momento, nós temos a atuação das bactérias láticas que começam a trabalhar na degradação dos açúcares, né? E esses açúcares são degradados, consumidos, e aí vai ter um crescimento, desenvolvimento dessas bactérias, desse grupo de bactérias enorme, enquanto tem alimentos, mas aí quando esses açúcares se acabam, essas bactérias começam também a não ter mais alimento e a a falecer, né, a diminuir a colônia, e aí essa morte das bactérias vai fazendo com que haja uma diminuição dessas bactérias láticas, e até chegar ao ponto de não ter mais açúcares para que elas trabalhem. Então, nós vamos ter uma fase estável, onde a gente nem vai ter bactérias aeróbicas trabalhando, diminuindo o oxigênio, nem também nós vamos ter essas bactérias que produzem o ácido lático, bactérias anaeróbicas, e nem a produção do ácido lático. Bom, e em relação ao pH, o pH inicialmente está estável, né, enquanto tem oxigênio, está estável, e aí a partir do momento que as bactérias láticas elas começam a trabalhar, decompondo os açúcares, ou se alimentando dos açúcares solúveis, nós vamos ter, então, uma diminuição do pH, porque vai ter a produção com esses açúcares, a produção de ácido lático, que vai aumentando, né? Quanto maior for o número de bactérias, mais o pH, a quantidade de ácido vai aumentando, e o pH vai diminuindo, vai ficando mais ácido, e aí, depois que essas bactérias, elas somem, né, elas desaparecem, ou pelo menos são autodestrutivas,
elas vão sumindo, e aí nós vamos ter uma estabilização no pH do silo. Então, essa estabilidade, ela ocorre, né, assim, com essa moda, mas depois que o silo é aberto, aí nós temos de novo a entrada de oxigênio. Então, nós tínhamos um oxigênio zero, e com a abertura do silo, essa parte que ficar exposta ao oxigênio, ela vai ter rapidamente o aumento de oxigênio, e com esse aumento de oxigênio, nós vamos ter, de novo, um trabalho feito principalmente por causa das bactérias aeróbicas, nós vamos ter, de novo, bactérias e fungos, de novo, que vão voltar à atividade, vão iniciar nova atividade, e com isso, esse pH volta a ser elevado, e os ácidos também, muitos ácidos que são voláteis, nesse momento, eles se desprendem, né, e esses ácidos vão diminuindo esse pH. Então, diminuindo a acidez e aumentando o pH. Então, com essa modificação aqui, com o uso, e é nesse momento também que nós temos que ter bastante cuidado na abertura, né? Quando fazemos a abertura do silo, porque essa abertura do silo pode comprometer todo um trabalho anterior, um trabalho de preparação do silo que não é barato, é um processo muito caro. Bom, então nós temos aqui nesse outro gráfico, inicialmente nós vamos ter uma fase aeróbica, né, onde a gente tem o depósito, né, do todo o material da ensilagem, do processo de ensilagem, e aí depois nós temos uma queda do oxigênio, uma queda do pH e um aumento do ácido lático. O ácido lático que não tinha, com a diminuição do oxigênio, que aqui é vermelho, tá certo? O azul é o pH, tem uma inversão aqui nos gráficos. Então, nós vamos ter, então, uma diminuição do pH, que vai depois até o processo de início de abertura do silo. Então, o ácido lático, por sua vez, ele vai se aumentando a partir do momento que vai diminuindo o oxigênio e aumentando o trabalho das bactérias anaeróbicas, aumentando, então, o ácido lático, que fica até a abertura da silagem. Então, esses gráficos, eles mostram os processos, como acontece e onde acontecem, né? Então, as fontes de perda de CO2 contribuindo com silagem para a perda de matéria seca, ou seja, diminuição da matéria seca do silo. Aí nós temos alguns processos. Então, um dos processos é a continuação da respiração da planta. Ou seja, a respiração da planta, ela vai estar utilizando para o seu desenvolvimento os carboidratos que foram construídos, né, sintetizados na fotossíntese. Então, essa continuação nós vamos ter em relação às plantas que nós trabalhamos na silagem. Então, nós temos depois perda de CO2 por como é que a planta, esse processo vai fazer com que haja a perda do CO2. A perda do CO2 é uma consequência da respiração. Quando nós respiramos, nós gastamos carboidratos, nós vamos ter a entrada aí do oxigênio para fazer a ativação desse processo, que é um processo mitocondrial. Depois disso, nós vamos ter, como resultado da respiração, a liberação do CO2. Então, inicialmente, na silagem, os organismos aeróbios ativos, né, que estão ativos ainda, até que o oxigênio esteja esgotado. Esse processo inicial, quando você fecha o silo, nós vamos ter, então, uma ativação desses organismos, e aí nós vamos ter um uso da celulose, né, dos carboidratos, da glicose, dos carboidratos em geral, e nós vamos ter, com isso, a utilização dos açúcares solúveis, nós vamos ter uma produção de ácido lático, tá certo? Nós vamos ter também várias outras substâncias que vão estar lá, principalmente a celulose, a hemicelulose, lignina, todas essas outras substâncias e açúcares e carboidratos no geral. Alguns vão dar condições de produzir também o ácido lático e também o ácido acético. Então, são os dois principais
ácidos que vão dar um silo de boa qualidade. Se eu tenho um material que tem muita água, que teve a matéria seca baixa e que teve problema de vazamento, de furo, né, na lona, por exemplo, ou teve vazamento e entrada de oxigênio, então eu posso ter outros ácidos, como propiônico, carbônico, então outros ácidos que têm um mau cheiro, né? Então, é o apodrecimento do silo, tá certo? Mas os ácidos que dão um bom silo seria o ácido lático, aquele que tem um gosto de cuscuz, e um cheiro e o gosto do cuscuz, né, mais ou menos, e o ácido acético, que tem um cheiro muito parecido com um pouco uma mistura de cuscuz com vinagre, né, um vinagrete lá. Então, seria esses cheiros, odores que são mais característicos. E aí, um segundo ponto seriam as bactérias anaeróbicas heterofermentativas. Elas vão estar trabalhando com alguns açúcares, que não são somente os açúcares solúveis, mas que têm condições também de ser quebrado, o carboidrato, o amido, tá? Então, esses açúcares estão nas plantas, né, no geral, e aí nós temos os caminhos heterofermentativos, ou seja, são caminhos onde a glicose, por exemplo, ou outras fermentações são realizadas e se produz também outras substâncias. Aí, no caso, nós temos da glicose, por exemplo, pode ser formado também ácido lático mais o etanol. É a função, um processo mais prolongado, né? Então, o etanol é formando uma nova substância e a liberação do CO2. E nos organismos aeróbicos, quando se abre o cilo, novamente se tornam metabolicamente ativos quando exposto ao ar. Aí nós temos a liberação de CO2, nós temos a liberação de calor e de água. Então, o oxigênio, basicamente, ele vai dar condições das bactérias realizarem a respiração, né? Então, vão precisar de oxigênio, é claro, e liberação de CO2. E aí nós temos com essa mesma glicose a produção de ácido lático e também de ácido acético mais manitol. Manitol que é mais um dos álcools, né, que estão presentes no caso das substâncias láticas. Bom, existem outros ácidos que podem ser produzidos, tá? Mas esses outros ácidos não estão aqui citados. Então, quais são as condições boas, né, para a gente fazer uma boa ensilagem? Como deve estar o material? Então, nós temos aqui um resumo que é muito importante, né? E é interessante que tenhamos, como profissionais, para trabalhar isso, algum aparelhozinho que meça os nossos açúcares solúveis. Então, nós precisamos saber o Brix, né? A quantidade de açúcares solúveis, e nós temos um valor em Brix, que é a porcentagem de açúcares solúveis naquela solução, naquele líquido ali daquela planta. Então, o material deve estar com o pH entre 5,5 a 6, e a estabilização de conservação ocorre com pH de 3,5 a 4,2. Este trabalho é feito pelas bactérias e ocorre mais facilmente se a planta ensilada possui carboidratos solúveis suficiente para formar os ácidos láticos que a gente viu, láticos e acéticos, que é uma das condições básicas na escolha da forrageira. Então, o ideal seria que estas plantas possuíssem acima de 15% de carboidratos solúveis, ou seja, o nosso Brix, né, esteja em mais ou menos 15, seria o ideal. E condições satisfeitas pelo milho, quando cortado a 33% a 37% de matéria seca no material. Então, qual o ponto ótimo para o milho, para a gente ensilar? Quando a gente tiver de 33% a 37% de matéria seca. Então, se a gente tem 37% de matéria seca, a gente pode olhar pelo outro lado. Eu não sei a matéria seca, mas eu posso pegar o material lá, fazer a secagem na estufa e ver a porcentagem de matéria seca, né? Então, se eu sei a matéria seca, só posso ensilar quando ver que esse material
está com 33 a 37. E se tiver com muito mais, então já passou do tempo, esse é o ideal, né? Em relação ao grão de milho, o grão de milho tem que estar no estágio pastoso leitoso, ou seja, quando ele está começando a secar, a gente abre o grão do milho e sai aquele leitezinho branco, né? Um leitezinho, uma massazinha branca. Então, ali está também no ponto de ensilar. E se eu tiver o aparelhozinho, aquele aparelhozinho que eu levanto a tampinha, espremo lá o milho e coloco lá, ou sorgo, ou qualquer outra planta, e eu vejo lá, né, no olhinho, a gente olha lá e vê a quantidade de Brix, qual o nível de Brix. Então, esse Brix deve estar próximo dos 15, ou seja, a quantidade de açúcares solúveis, açúcares que podem ser digeridos, está em torno de 15%. Então, essas seriam as condições ideais para a planta. Mas todas as plantas vão ter essas condições? Não, de forma alguma, né? Aí nós estamos falando do ideal. Então, o que seria o ideal? Brix 15 e matéria seca entre 33, 35 a 37%, tá certo? Então, a boa qualidade, o valor nutritivo, alto rendimento de massa verde por hectare, são outras questões que a gente tem que escolher também na forragem, né? Qualidade, palatabilidade, valor nutritivo, tem proteína, a forragem tem uma proteína, tem o bom de proteína, então ainda adiciona mais. Alto rendimento da massa, ou seja, por hectare, quanto eu vou produzir, é interessante colocar como sorgo, por exemplo. O sorgo chega muito perto do milho, né? Então, a produção do sorgo, às vezes, de matéria verde, de massa verde por hectare, às vezes, é 4 vezes do que o milho, 5 vezes mais que o milho. Então, a gente tem que analisar essas questões. Misturar com soja é interessante, a soja é muito rica em proteína, então é interessante. Então, soja com grão de milho, sorgo, capim, também. Então, essas misturas, elas podem ser manuseadas, manipuladas, para que a gente tenha melhores respostas. Então, se eu tenho muita água na planta, o que é que eu posso fazer para que ela fique com a maior quantidade de matéria seca? Se eu tirei verde, eu vou ter que esperar ela secar um pouco para poder trabalhar ela na silagem, senão eu vou colocar muita umidade e aí eu vou favorecer exatamente a formação de ácidos que não são ácido lático e propiônico. Eu vou dar uma condição também de desenvolvimento de diversas bactérias, que podem ser bactérias deletérias do silo, que vão prejudicar o silo. Eu posso promover um pirão lá dentro, né, uma sopa, ao invés de ter uma silagem, se eu colocar muita água. Então, essas questões têm que ser bastante observadas para que, no final, a gente tenha um silo de boa qualidade. Então, o teor de matéria seca da silagem do milho deve ser entre 30% e 35%. Essa é a nossa meta, tá certo? Então, a meta geral, se nós formos fazer uma boa silagem, vai ser essa. E se a matéria seca for mais baixa de 30%? Então, nós vamos ter entre 33, 35, 37 no máximo, certo? 2 pontos para lá, 2 para cá. Então, melhor, se tiver menor que 30%, vai ter menor consumo de matéria seca, vai ter menor valor nutritivo, vai ter menor produção por área, ou maiores perdas por efluente, ou seja, saída de líquido. Se for maior de 35%, maior perda de grãos nas fezes, maior dificuldade para a compactação, aumento na deterioração aeróbica, aumento de perdas na colheita. Então, são pontos que nós temos que ponderar no geral. Temos uma tabela aqui com o custo de produção da matéria seca e de nutrientes de silagens de BRS Capiaçu, né, o capim capiaçu, o milho, a cana-de-açúcar e o sorgo. Então, nós temos aqui uma comparação no geral, né, em termos de produção tonelada por hectare ano. Então, nós temos aqui o BRS Capiaçu 52, milho 28, cana 32 e sorgo 24. Isso 3 colheitas ao ano de cada um, tá certo? Aqui está comparando 3 colheitas ao ano. É claro que nem sempre, se a gente está comparando 3 colheitas, teria que ter irrigação, né? Nós não temos, no sertão, por exemplo, sem irrigação, como ter 3 colheitas de milho, nem de cana, nem nada disso. Então,
Talvez o sorgo a gente consiga 2 só com a chuva, mas com irrigação a gente conseguiria bem mais. Bom, no geral, aqui nós temos na tabela uma comparação de preços, quais seriam os mais caros, os mais baratos. O milho, você veja aqui, 300, para eu produzir 28 toneladas por ano, eu teria que ter um custo de 304 mil, porque ele precisa sempre de nova implantação, a cada cultura, né, cada safra a gente precisa implantar de novo, preparar do solo, plantar, limpa, início de cultura, tudo isso, adubação, então é um custo bem superior. Né? E observando os outros também, a cana seria mais barata, porque eu posso ter um plantio de uma cana que dura 4, 5 anos, dependendo se eu fizer adubação até mais. E aí veja que o capiaçu foi que teve menor despesa, né? Mais barato, e a gente teria aqui como repetir. Bom, aqui nós temos a produção tonelada por hectare por ano, ou seja, o rendimento por hectare. Então, nós tivemos capiaçu 2,65, 2,065 da cana e 1,46 do sorgo. Então, essa é uma comparação por colheita, né? Em termos de proteína bruta, desculpa aí, eu estava colocando tonelada, mas é proteína por tonelada, desculpa aí. Então, proteína bruta nós temos tonelada por hectare por ano, aí nós teríamos aqui dois, que são valores interessantes, mas que, se a gente olha em termos de porcentagem, é uma porcentagem baixa, né? Teríamos em torno de 8, 7% de porcentagem aí. Bom, em termos de nutrientes digestíveis totais, então nós temos nutrientes digestíveis totais, o que é que vai ser consumido, o que realmente vai ser assimilado, né? Então, nós temos aqui também em torno do capiaçu, o melhor resultado no geral, em torno de 23,61 tonelada por hectare por ano. Então, se a gente for comparar os três, o capiaçu realmente seria o pulo do gato aqui, né? No caso, a gente teria mais de 20% produção por ano, né, em relação aos outros. Aqui, em relação ao sorgo, por exemplo, quase 50% a mais, a cana, uma faixa de 30%, e em relação ao milho, mais outros 30%, 40%. Então, é realmente um capim que tem um resultado fantástico, né? Nós temos aqui agora também uma outra tabela com a produção de matéria seca, custo por tonelada e estimativa de produção de leite diferentes silagem. Então, nós temos aqui a produção de matéria seca por tonelada por hectare de milheto, de milho e sorgo. Então, nós temos aqui, no caso, de milheto, tonelada por hectare 9, de milho 20,095, de milho seco, no caso 12,307, e de sorgo 14. Em termos de valor, né, por tonelada de matéria seca, esses valores não são atuais, então, mas aí é para ter uma ideia em termos de proporcionalidade, produção de litros por hectares. Então, se a gente for olhar já em relação a leite, né, nós teríamos aí o resultado de produção com esse valor aqui produzido de matéria seca. Aí temos aqui o milho, se a gente utilizar em relação a essa proporcionalidade, a gente vê que o milho é o que daria maior resultado em produção de leite, litros por hectare. E aqui o custo, né, por litro, a gente tem também um valor bem menor, bem inferior também do milho. Essa tabela, se a gente observar com a anterior, a gente vai ver uma contradição, né? Então, teria que, porque a gente está comparando aqui o milho apenas com o milheto, que é bem inferior, e o sorgo também, com a produção aqui, o sorgo, basicamente, o sorgo de grãos, tá certo? Não é o sorgo forrageiro que a gente utiliza.
Bom, produtividade de matéria seca, matéria fresca, aliás, matéria seca e teor de matéria seca das plantas de cobertura em cultivo, exclusivo e consorciado. Quando fala cultivo exclusivos, é ele solteiro, né? Planta única e consorciado com outras. Nós temos aqui o teor de matéria seca de cada planta que foi levantado, matéria seca tonelada por hectare. Nós temos a porcentagem aqui, matéria seca tonelada por hectare. Bom, em matéria fresca, ou seja, matéria verde, tonelada por hectare, nós vamos ter milheto, não tem muito o que falar em relação à matéria fresca, né, porque é produção geral. Então, dependendo da umidade, a gente vai ver que realmente, o que realmente tem, né? Então, teor de matéria seca, sim, a gente sabe o que realmente tem de nutrientes está ali, que pode ser também digestível ou não digestível. Então, se for um material que tenha um alto valor digestível, resultado digestivo, a gente teria uma relação mais direta. Como a gente não tem os valores de digestibilidade, a gente vai olhar basicamente pela matéria seca, quantidade de matéria seca. Então, milheto com mucuna preta. Mucuna preta é uma leguminosa, não é isso? Então, 43 teve o maior resultado. Então, letra A aqui, se a gente comparar estatisticamente, pela comparação, houve um resultado significativo. Então, o maior resultado foi o melhor resultado milheto com mucuna preta, em teor de matéria seca. Toneladas por hectare de matéria seca por hectare, 17,01 também, certo? Milheto com feijão de porco. Aí nós temos aqui, teor de 33, 38, e aí nós temos um segundo resultado, AB, e depois um terceiro B. Então, praticamente o menor resultado foi esse aqui, sorgo com mucuna preta, e o melhor resultado foi milheto com mucuna preta ou feijão de porco. Então, são esses os principais resultados que nós temos aqui em relação a esses outros, né? Então, a média geral de 27, teor de matéria seca e, aliás, porcentagem de matéria seca e a taxa também, matéria seca, tonelada por hectare, uma média de 10,02. Então, as médias, se a gente vê aqui, é uma produção que praticamente se iguala ao do capim, né? A média. Mas nós tivemos aqui nos consórcios de milheto, mucuna preta e feijão de porco, médias bem superiores em termos de porcentagem de matéria seca e também, principalmente, em toneladas por hectare, que são bem interessantes. Bom, se a gente for olhar o milho, né? O milho com mucuna preta, o milho com feijão de porco e tal, qual a dificuldade aí, ou a comparação com o milho e o milheto? O milheto tem um tamanho menor, tem material mais fino, folhas mais finas, mas a diferença está na quantidade, né? Então, o espaçamento do milho é 80, 70, até 1 metro, né? Em alguns lugares planta até 1,20 para o consórcio, também como mucuna preta, ou com feijão de porco, e já o milheto não, o milheto pode se plantar faixa dupla, ou linhas duplas, como se faz com a palma, ou tripla, com distanciamento de 50 centímetros, e entre eles basta 5, 10 centímetros. Então, a quantidade de plantas aí vai influenciar na produção geral. Nós vamos ter, assim como o sorgo também. O sorgo, se você plantar no mesmo espaçamento do milho, ficam muito parecidos, mas se você consegue diminuir esse distanciamento entre as plantas do sorgo, vai ter um aumento muito significativo. Então, essa tabela, ela não tem o preço de hoje do leite, aqui nós estamos considerando nesse gráfico, 1,10 o litro de leite, mas também não está muito distante do preço para o produtor. Então, quantos litros de leite são necessários para produzir 1 tonelada de silagem de capim? Nós precisaremos de 398 litros de leite, tá certo? Para produzir 1 tonelada. Milho, 366. Silagem de sorgo, 346. Silagem de capim, aliás, silagem de cana-de-açúcar,
241. Então, por que a cana-de-açúcar se torna mais barata? Porque é feita a implantação e essa implantação ela vai durar 3 anos, pelo menos, mas pode durar até 5 anos. O sorgo se dá 3 a 5 cortes, se tiver irrigação, né? Pode se dar mais cortes, mas normalmente com 3 cortes, o sorgo já tem uma produção, começa a ter uma produção muito pequena que não é mais viável, é melhor replantar. Então, é anual. Então, são culturas que praticamente vão ser anuais. E de capim, a mesma coisa. A condução, o replantio, os tratos culturais faz com que ele fique com um valor bem mais alto do que os demais. Tá certo? Então, quanto mais caro for a implantação, manuseio, mais aí você vai precisar de dinheiro e mais litros de leite para produzir 1 tonelada de silagem. Uma outra questão, a silagem, como é a mão de obra para a produção? É outra questão que é importante, interessante, porque quanto mais difícil for para manusear, cortar, fazer esse trabalho, como é o capim, que é mais baixo, a produção menor, então vai ter mais trabalho, mais área vai ser necessária. É só para ter uma visão aí do geral, como se comporta, né? Os silos, tipos de silos que nós temos. Bom, hoje em dia se pode fazer vários tipos de silos, inclusive em sacos, né, ensacados, que é muito prático. Sacolas plásticas em bambonas de PVC e assim vai. Então, nós vamos ver aqui mais ou menos os silos mais tradicionais, que é o silo tipo cilíndrico, o silo tipo trincheira e o silo de superfície. Esses são os mais tradicionais, mas a eficiência ou a necessidade de produção hoje, em relação à produção em grande escala, a gente sabe que eles funcionam em maior rapidez e mais praticidade. Já para pequenas produções, a gente sabe que se a gente ensaca, tem hoje o em bambonas, em menores quantidades, para o pequeno produtor, por exemplo, é mais vantagem, porque ele vai abrir em pequenas quantidades e vai retirar esse material sem correr o risco de perder facilmente, né? Então, nesse caso, os silos de trincheira cilíndrico de maior tamanho seria mais prático para maiores produções de animais. Então, tipos de tiros do tipo cilíndrico são pouco utilizados porque também hoje tem uma mão de obra mais escassa e requer mais mão de obra. Então, silos do tipo trincheira, que são os mais comuns, a gente tem ainda hoje bastante na produção de animais, mas requer uma infraestrutura, uma construção inicial e também requer maior quantidade de recursos. E os silos de superfície, não muito utilizados no Brasil, mas muito utilizados na Europa, Estados Unidos, eles são silos que não precisam dessa estrutura maior, apenas de um adensamento, né, de uma compactação feito com máquina. Para que haja um sucesso tem que ser bem compactado, e depois uma cobertura com lonas. É simples. Agora, corre muito mais o risco de se perder, porque se tiver contato ou se tiver acesso de animais, facilmente essa lona pode ser rasgada. Então, existe também as lonas próprias para silos, que são grossas, que mesmo o animal pisoteando não vai abrir. Como nós utilizamos muito as lonas plásticas finas, né, então facilmente pode ocorrer a perda do silo. Então, a capacidade de armazenamento do silo depende do tamanho do silo, né? Então, nós vemos aqui nesse desenho o formato que, primeiro, é feito a ensilagem, normalmente com o enchimento e o adensamento, né? Com um trator ou pisoteamento de animais, pisoteio de animais. Então, nós vamos ter sempre o enchimento nesse sentido aqui. Inclinados, seriam trapézios inclinados. A capacidade de um silo depende de 3 fatores principais. Primeiro, o volume,
volume que nós vamos precisar que está diretamente ligado com a quantidade de animais que a gente precisa, tem necessidade de alimentar, né? Então, não adianta fazer um silo muito grande se eu não tenho animais para alimentar, nem muito pequeno se eu tenho uma quantidade grande de animais para alimentar. Então, o nível de compactação, ou seja, em um metro quadrado, eu posso ter 200 quilos ou posso ter 600 quilos, depende da nossa compactação. Eu posso botar meio solto o material e apilar somente com um homem andando ou um animal, e eu vou ter 200, 300 quilos, ou eu posso passar o trator várias vezes e aí haver uma maior compactação, então no mesmo espaço eu vou ter uma maior quantidade de silo, e aí de silagem nós vamos ter então uma compactação maior, uma densidade maior e, consequentemente, um peso maior. E teor de matéria seca, né? Qual o teor que nós temos ali? O que é que material é esse? Ele é denso, é leve, é proteico, não é? Então, tem milho, não tem? É só palhada, é palha seca, mais seca. Então, toda essa interferência, aliás, toda essa composição e esses 3 pontos aí vão dar o resultado do que eu tenho lá de silo, de silagem, né? Então, a capacidade do silo depende de 3 fatores principais. Primeiro, o volume, nível de compactação e teor de matéria seca. Então, nós temos, através dos cálculos de área, nós podemos ver exatamente a área e volume, podemos ver a quantidade, o volume, a quantidade de material que nós temos e o volume. E com todo esse conhecimento, a gente pode também trabalhar com a necessidade dos animais, né? Então, se eu sei a necessidade dos animais, quantos animais eu tenho, eu sei quanto eu vou precisar de silagem por ano. E baseado nessas necessidades, que seria a primeira pergunta a ser feita, quanto eu vou precisar anualmente de silagem? Então, baseado nessa pergunta, a gente pode trabalhar, então, o tamanho do nosso silo, né? Qual a previsão? Quantos meses eu quero passar fornecendo o silo? Quantos meses os animais vão estar somente com pastagem sem silo? Então, baseado nisso aí, eu posso planejar o tamanho do silo e também planejar o que eu preciso de material para ensilar. Então, no geral, o silo trincheira, que é o mais utilizado, ele tem um cálculo simples de área. Nós podemos observar que ele tem uma área de largura na parte superior maior e na parte inferior menor. Então, é uma base maior superior, uma base menor inferior. E nós temos as laterais, que também são altura. Então, se nós olharmos, nós teremos, então, uma área de um trapézio, né? Então, nós temos aqui o que é essa área do trapézio. Nós vamos ter, então, uma área onde nós temos uma base maior, mais uma base menor, e se eu somo essa base maior aqui com a base menor, eu vou ter a parte onde eu quero chamar de largura, né? Então, nós sabemos que a área é o comprimento vezes a largura, ok? Então, se eu considero somente essa área do fundo aqui, essa minha área, ou aqui da frente, então essa área aqui, como é que eu acho ela? Eu vou somar essa linha aqui, da largura, com mais essa aqui, e dividir por 2. Então, a média delas eu vou ter uma largura. Então, a minha largura vai ser uma média, né? Mas aí, qual a área? Eu vou ter que multiplicar pela altura. Então, a minha área, ela sempre é igual a largura vezes o comprimento. Então, se eu tenho a largura vezes o comprimento, eu vou ter aqui a largura. Eu tenho 2 larguras e eu tenho 2 comprimentos. Então, o que é que eu posso fazer?
O comprimento, no caso, como ele está vertical, eu vou chamar de altura. Então, eu vou ter a base B, que é a minha largura de cima, e a largura de baixo. Então, a base B mais a maiúscula, né, de cima, mais a base B minúscula de baixo, dividido por 2, eu vou ter uma média da largura. E eu vou multiplicar pela altura, eu vou ter o resultado, então, da minha área. Então, nós temos aqui, fazendo somente uma simulação, né? Nós vamos dizer que a base de cima tem 4,5 metros, a de baixo tem 2, então 4,5 vezes 2 vai dar 9 metros quadrados. Como é a área, vai ser sempre em quadrado. Então, para eu saber o volume, então eu tenho que multiplicar pelo comprimento total, né? Então, o meu comprimento, se eu tenho aqui, vamos simular, nós temos uma área aqui inicial de 9 metros quadrados, vezes o comprimento desse silo, eu estou dizendo que ele tem 10 metros, então vai ser 9 metros quadrados vezes 10 metros, nós vamos ter metro quadrado com mais um metro, vezes um metro vai dar metro cúbico, e 9 vezes 10 vai dar 90. Então, o volume total desse silo é 90 metros cúbicos, tá certo? Então, se o silo possuir bases iguais 4, então teria 4 mais 4, 8, dividido por 2 vai dar sempre 4. Então, veja só, base menor é 4, mais a base maior 4, então nós vamos ter 4 vezes 4 igual a 4 metros. E a altura 2, então 4 vezes 2, nós vamos ter 8 metros de área. Então, se eu tenho 8 metros quadrados de área, vezes 10 metros de profundidade, né, de tamanho, comprimento, então nós vamos ter 80 metros cúbicos de silo. Então, é bem simples, né, para se fazer os cálculos de volume. Então, eu tenho um volume. Então, o volume vai ser sempre o resultado em cúbico, né? Se for em metro, então, nossa unidade é metro cúbico. Bom, o silo tipo superfície trapezoidal, ou seja, aquele silo que é meio ovalado tal, é basicamente a mesma fórmula do nosso trincheira, tá certo? Então, veja, e o que é que se faz? Vai ter um erro, mas é um erro que não tem uma significância muito grande. Nós vamos tirar uma trena aqui, mais ou menos nessa base, e ver uma base média, embaixo também outra base média, somar de cima com a de baixo, dividir por 2. Pronto, é isso. E multiplicar pela altura, e aí nós vamos ter um resultado desse tipo de silo, se ele é meio ovalado, meio cilíndrico. Se você quer fazer perfeito, aí faz, porque nem sempre esse ovalado, ele vai ser igual a um cilindro, né? Porque se ele fosse uma circunferência certinha, aí a gente tinha que fazer com a fórmula que vai ser de uma circunferência, da área da circunferência. Mas como ele é ovalado, a gente vai ter uma sobra aqui e uma sobra aqui. Então, ele é bem mais parecido com um trapézio do que com uma circunferência, né? Ele está muito mais parecido, ó. Vai estar mais ou menos isso. Então, nós vamos ter apenas uma pequena sobra aqui, ó. O que pode ser feito é um teste, uma análise para ver as porcentagens de sobra e acrescentar no final, se for o caso. Certo? Então, mas aí, grossamente, a gente pode fazer esse tipo de cálculo. Bom, para os cálculos cilíndricos, aí nós vamos utilizar a área, primeiro a área da circunferência, que é π vezes r ao quadrado, multiplicado pela altura do silo. Então, bem simples. Então, nós vamos ter um silo de raio 1,5, ou seja, diâmetro de 3 metros, e 10 metros de altura, seu volume será π, 3,14, né, vezes 1,5, e aí nós vamos ter
1,5 ao quadrado, nós vamos ter 2,25 metros quadrados. 3,14 vezes 2,25 dá 7,07 metros quadrados. Aí vamos multiplicar pela altura, que são 10 metros de altura, então 7,07 vezes 10 dá 70,70 metros cúbicos, o volume total do silo. Então, bem simples também para se fazer. Hoje praticamente não se usa o silo cilíndrico, mas aí a gente utiliza bambona, né? Com a bambona a gente pode fazer esse cálculo aí também, ou se forem tambores maiores. Multiplicando-se o resultado do volume pela densidade de compactação, será obtida a quantidade de forragem a ser ensilada. Bom, aí nós temos que ter um outro teste. Eu tenho um volume X, mas qual a densidade desse volume? O que é que eu tenho ali dentro, né? E aí a nossa unidade, para a gente comparar, vai ser quilograma por metro cúbico, ou depois tonelada por metro cúbico. Tá certo? Então, multiplicando-se o resultado do volume pela densidade de compactação, será obtida a quantidade de forragem a ser ensilada. Então, se eu tenho um volume de 90 metros cúbicos, e a densidade constante desse volume, né, a gente mediu e botou, cada metro cúbico tinha 620 quilogramas por metro cúbico. Então, cada metro cúbico tinha 620 quilogramas. Então, se tinha 620 quilogramas, a gente vai, então, multiplicar, transforma em toneladas, se a gente quer o resultado em toneladas. Então, nós teríamos 90 metros cúbicos vezes 0, dividindo aqui por 1000, ó, fica 0,62 toneladas por metro cúbico. Então, quando eu multiplico 90 vezes 0,62 toneladas, eu teria 55,8 toneladas de matéria verde, ou seria a densidade, né, minha densidade. Então, daquele volume de 90 metros cúbicos, eu teria um peso, né, de 55,8 toneladas de silagem, poderíamos dizer, né, vamos tirar esse matéria verde aí. Mas aí, eu estou sabendo que naquele volume ali eu tenho esse peso. Aí, se eu souber a matéria seca, eu posso fazer a porcentagem de matéria seca que eu tenho ali. Quanto é que eu tenho esse peso, mas aí esse peso tem quanto de matéria seca? Quanto é água, quanto é realmente nutrientes e fibras. Então, a partir disso aí, eu posso fazer o meu cálculo também de matéria seca, né? Então, vejamos que a gente pode ter, nesse caso, possibilidade de fazer vários cálculos. Então, supondo um rebanho de vacas leiteiras, 50 animais, com média de peso vivo de 450 quilogramas, ou seja, uma unidade animal. Cada animal desse comendo 2,5% de peso vivo em matéria seca, de ração total de 11,25 quilogramas de matéria seca, ou seja, eu tenho 450 quilogramas, o animal tem 450 gramas, se ele vai comer 2,5% do seu peso vivo de ração, ele vai comer 11,25 quilogramas de matéria seca, tá certo? Então, é o consumo de matéria seca. Com relação ao volumoso e concentrado, ou seja, volumoso proporcional ao concentrado, eu tenho 60 a 40, ou seja, 60 para 40. 60% é volumoso e 40% é concentrado. Bom, isso aqui é só um detalhe, tá certo? A quantidade de silagem para cada animal é de 6,75 kg de matéria seca. Então, a quantidade que os animais vão exigir é de 6,75 kg de matéria seca. Se o alimento conservado apresentar 28% de matéria seca, a quantidade de material verde oferecida a cada animal será de 24,11 kg de silagem fresca. Então, vejam que toda essa informação ele está baseado na silagem que nós temos. E aí nós podemos jogar com esse material, né? Nós podemos jogar com esses dados para lá e para cá.
Então, como é que eu encontrei? Vocês vão depois ver aí esse material e vai observar aqui. Como é que eu encontrei esse valor de 24, né? Se teu consumo por animal de 6,75 kg de matéria seca, como é que eu encontrei esse 24? Então, eu botei já aqui embaixo para facilitar. Então, se são 28%, eu divido 100 dividido por 28, então vamos ter uma proporção de 3,57. E cada animal ele vai consumir 6,75, então a nossa proporção de 28% desse alimento vai ser os 6,75 vezes 3,57, que dá exatamente 24,11 quilogramas. Então, se a necessidade de volumoso conservado for de 180 dias, a gente vai ver que uma vaca ela vai consumir 24,1 quilogramas de silagem por dia. 50 vacas, nós vamos ter 24,50 vezes 50 dias, e 50 vacas, nós vamos ter, então, multiplicado 180 dias, vamos ter 1.205 vezes 180, que vai dar 217 toneladas. E se for um ano, a gente vai multiplicar 365 dias e vai colocar aí. Então, com esses dados que nós temos, nós podemos planejar várias questões, né? Por exemplo, eu sei que o sorgo, ele vai me dar 18 toneladas, por exemplo, né? 18 toneladas por hectare. E eu preciso de 217 para alimentar um lote de vacas leiteiras que eu vou ter durante 180 dias. Então, 6 meses eu vou precisar alimentar essas vacas. Vou precisar de 217 toneladas. Mas cada hectare eu só produzo, vamos colocar 20 para ficar mais redondo. Então, se eu tenho um hectare, certo? Um hectare, eu produzo somente 20, então eu vou ter que trabalhar essa divisão aqui, né? Então, se eu só tenho 20 toneladas por hectare e eu preciso de 217, quantos hectares eu vou precisar? Então, eu tenho que dividir 217 por 20 e vou encontrar a quantidade de hectares que eu preciso ter com esse material para poder suprir essa necessidade. Tá certo? Então, e aí, para eu colocar 217 toneladas, qual o tamanho do meu silo? Aí eu vou fazer o cálculo também para saber, como a gente já viu anteriormente, qual a altura, largura, ou se eu já tenho um silo, qual a quantidade de material que eu vou ter que colocar ali. Então, com essas informações, pode-se estimar a quantidade de silagem a ser utilizada durante o ano, porém, a quantidade estocada deverá ser maior que o consumo dos animais. Por quê? Devido às perdas que ocorrem na ensilagem, processo fermentativo, retirada e fornecimento, que a gente às vezes vai tirar e de um dia para o outro o silo ficou, a silagem, aliás, ficou estragada, né? Criou fungo e tal, ficou com cheiro de azedo e os animais não vão comer, então joga fora. Então isso é uma perda que também a gente tem que calcular. Então, para o exemplo anterior, assumindo perdas totais de 15%, que é uma média de 15%, depende de cada propriedade, né? O consumo previsto de 217 toneladas de silagem fresca, será necessário ensilar quantidade a ser consumida, 217 toneladas de matéria verde. Quantidade a ser ensilada, 217 toneladas, mais a porcentagem de perdas, né? Então, a gente viu que a porcentagem de perdas foi 15%. Então, se eu tiro 15% do total do que eu preciso ensilar, vou ter aqui, no caso, 85, então eu vou somar esses 85 aos 217, né? 85, no caso, por cento aos 17. Então, a gente vai ter que ter uma maior quantidade de produção, né, para poder a gente suprir. Então, eu vou ter que ter 15% a mais da minha matéria verde para suprir a necessidade dos animais por causa de perdas. Então, é isso que eu tenho que ter também, saber a porcentagem
mais ou menos de perda que eu tenho. É claro, no primeiro ano não se sabe, então pode chutar aí 15%, e depois observar na prática o que foi de perda, fazer estudo em relação a isso para que não falte alimentos. Então, essa perda a gente tem que colocar nos nossos cálculos de planejamento de silagem. Então, pode-se observar também que com planejamento e cálculos simples, o produtor tem a capacidade de estimar a quantidade de volume, o produtor técnico, né? Normalmente nós temos muitos produtores que são semi-analfabetos e analfabetos, aí tem que ser quem está trabalhando lá mesmo. Então, estimar a quantidade de volumoso conservado que será utilizado durante o período seco e o tamanho do silo que será necessário, podendo optar pelo silo que mais se adequar às suas condições. Também calcular as necessidades diárias a ser plantado, ou seja, se eu sei a quantidade de silagem que eu preciso para alimentar os animais, aquela quantidade de animais, então eu posso também planejar a quantidade de área, o tamanho da área que eu preciso para produzir aquilo que eu almejo, né? E aí também vai se calcular as perdas, depende de clima e assim vai. Mas aí, não sendo negativo, nós podemos fazer todo esse planejamento e conseguir ter o resultado satisfatório, claro. Então, nesse sentido, a gente precisa sempre estar fazendo esses cálculos e esse planejamento para que não haja, primeiro, perdas, porque todo esse